Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concurso. Na aula de hoje, a gente vai passar aqui o que você precisa saber de forma objetiva do que já foi cobrado em relação ao tema Conta Única do Tesouro Nacional. Como o próprio nome diz, a gente não vai falar de conta única em estados, Distrito Federal e municípios. A gente vai falar da conta única do Tesouro Nacional, que é a conta única da União. E aí o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, inicialmente, a origem disso. A origem. Então, na Lei 4.320, você tem o artigo 56, que diz que todos os recursos do ente público devem ser recolhidos em estrita observância à unidade de caixa. Então, os recursos do ente devem ser recolhidos em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. É aqui que começa a nossa história. Aí, beleza. Aí vem a Constituição, vem os outros normativos que a gente vai aprofundar daqui a pouco nos slides e diz que no caso da União, certo? Que é o órgão central dentro da federação, e deve existir uma conta única, e todos os recursos da União devem ingressar nessa conta única. Isso é importante. Aí, no caso da União, todos os recursos devem ingressar na conta única. Beleza? Então, no caso da União, todos os recursos da União, vamos completar aqui, todos os recursos, isso aqui na União, certo? O que mais a gente precisa saber para já se inteirar? Aqui você vai ter a movimentação financeira, então os recursos entram na conta única. Beleza, aí vem algumas perguntas. Quem é o responsável pela conta única? A conta única fica depositada em qual banco? Será que o responsável ele pode utilizar outros bancos intermediários para facilitar a movimentação na conta única? Essas são as perguntas iniciais que têm a ver com o tema conceitos iniciais da conta única, é o nosso primeiro tópico dessa aula. Então a primeira pergunta aqui é a seguinte: você vai ter o banco, você vai ter o responsável e você vai ter os agentes operacionais. Agentes operacionais. Vamos colocar aqui, vai para cá. Agentes operacionais. Pronto. Então você vai ter o banco, você vai ter o responsável pela conta única e você vai ter os agentes operacionais. E aí quem é o banco? O banco que é responsável por guardar os recursos da União, todos os recursos da União. Aqui seria o Banco Central do Brasil. Bacen. Bacen. Quem é Bacen? Banco Central do Brasil. Vou fazer esse N aqui um pouquinho melhor. Pronto. Banco Central do Brasil. Quem seria o responsável pela conta única? O responsável pela conta única é a STN. O que significa STN, professor? Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a STN é responsável por gerenciar os recursos da conta única que está depositada no Bacen. E quem são os agentes operacionais? Isso também cai em prova. O agente operacional, você vai ter o principal,
O principal agente, isso é bom você saber, é o Banco do Brasil. Então, vamos colocar aqui, Banco do Brasil. E você vai ter outros agentes. Você vai ter, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. E além da Caixa Econômica Federal, o Ministério da Fazenda pode escolher outros. Então, outros a critério do Ministério da Fazenda. Perfeito, pessoal? Então, o que é que você está sabendo nesse início de aula? Você está vendo que existe o princípio da unidade de caixa. O princípio da unidade de caixa ele diz que todos os recursos doentes devem ingressar numa conta única, em obediência ao princípio da unidade de caixa. A gente está vendo que a União segue esse princípio. A gente viu que na União isso se chama Conta Única do Tesouro Nacional. Vamos até completar aqui. Conta Única do Tesouro Nacional. E a gente, para você entender o funcionamento da conta única mais à frente, é preciso que você saiba que existe um banco que acolhe as disponibilidades do Tesouro Nacional. Esse é o Banco Central do Brasil. Você vai ter o responsável pela conta única, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. E você vai ter agentes operacionais, que o banco, que a STN, vai dar o comando para o Banco Central, e o Banco Central vai transferir recursos para esses bancos no momento que a União precisar pagar algum fornecedor. Então ela vai pagar junto a um desses bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou outros a critério do Ministério da Fazenda. Beleza? Aí vamos para a segunda parte, que tem a ver ainda com os conceitos iniciais. Depois a gente passa os slides e vê se ficou faltando alguma coisa, tá? Para você primeiro pegar a ideia e depois a gente vai refinando com realmente como está escrito na legislação, para não ter dúvida e você ficar 100% coberto e abrigado. Aí como é que acontece? Quais são as unidades da União, porque a gente está falando de União, quais são os órgãos da União que devem necessariamente estar integrados à conta única? Essa é a pergunta, ou seja, quais órgãos utilizam a conta única? Utilizam a conta única do Tesouro Nacional. Essa é a pergunta. Quais são os órgãos que utilizam a conta única do Tesouro Nacional e quer cobrar em prova? Aí, o que é que a resposta que você tem que dar na prova? As unidades do orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social que utilizem o CIAF online. Ou seja, todas as UGs offline, todas as UGs, desculpa, online. UGs online. Porque quando a gente fala de união, naturalmente a gente está falando do CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira, que é o sistema que faz o controle patrimonial, contábil e orçamentário no âmbito da União. Certo? Seja para Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Defensoria Pública da União. E aí o que é que acontece? Todas as UGs online, elas estão conectadas com a conta única. Ou seja, as UGs online, elas possuem seus recursos dentro da conta única. Certo? Só que aí você vai perguntar, esses recursos, eles vão estar agrupados? Ou apesar deles terem agrupados, eu não sei de quem é, ou apesar deles terem agrupados, eu consigo individualizar? Essa palavra é boa para você saber desde o início. Será que dentro da conta única eu consigo individualizar o recurso que é do Ministério da Fazenda, do recurso que é do Ministério do Planejamento, do recurso que é do Ministério da Agricultura? Será que eu consigo individualizar recursos, apesar de todos os recursos estarem dentro da conta única? Resposta, sim. Essa ideia da individualização é interessante que você já domine desde o início. Beleza? Então, de conceitos iniciais, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. O que é que a gente vai fazer agora?
Vamos passar alguns slides para dar ênfase em algum ponto que eventualmente eu não tenha passado aqui no quadro e a gente avança para o próximo tópico, beleza? Então vamos lá. Então, podemos ir para cá. Então, conta única. Conceitos iniciais. Então, vamos lá. Voltando. Então, o mecanismo que permite a movimentação online de recursos financeiros dos órgãos e entidades ligados ao CEAF em conta unificada. Essa unificação, além de garantir a manutenção da autonomia e individualização, permite o controle imediato dos gastos. Beleza. Então, a palavra mágica aqui é individualização. Próximo. A conta única ela é mantida no Banco Central do Brasil, certo? E ela é utilizada pelas unidades gestoras, certo? Do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, que estejam na modalidade online. Aí agora vem uma coisa que eu não falei, mas que é importante você saber para a prova. É possível que entidades que não sejam autarquias, fundações públicas, certo? Administração direta, empresas estatais dependentes, também estejam incorporadas na conta única? Vamos ver o que a legislação diz. Então, podem ser incorporadas na situação anterior, isso que eu não escrevi no quadro, eu estou complementando agora. Pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do CEAF por meio de termo de cooperação técnica firmado com a STN. Por exemplo, você pode ter uma empresa estatal independente. Uma empresa estatal independente, ela não está integrada ao CEAF necessariamente, mas ela pode fazer um termo de cooperação para usar o CEAF. Quem é obrigado a usar o CEAF? Isso é importante. Todas as entidades da União que façam parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Perfeito, pessoal? Aí vamos continuar aqui. A operacionalização da conta única do Tesouro Nacional será efetuada por intermédio do Banco do Brasil ou por outros agentes autorizados pelo Ministério da Fazenda. Exatamente o que eu escrevi no quadro. Ó. Olha aqui. Quem são os agentes operacionais? O principal é o Banco do Brasil. Mas podem ser outros agentes além do Banco do Brasil, isso também é cobrado em prova. Ou seja, o único agente operacional é o Banco do Brasil? Errado. O Banco do Brasil é o principal, mas não é o único. Você tem a Caixa Econômica e tem outros definidos a critério do Ministério da Fazenda. Beleza? Vamos fazer uma questão de reforço aqui já. Então, a primeira questão de reforço. A conta única do Tesouro Nacional, mantida junto ao Banco Central e gerida pelo Bacen, recebe as disponibilidades do Tesouro, recebe as disponibilidades financeiras da União. Por que essa questão está errada? Porque ela é mantida junto ao Bacen. E ela é gerida por quem, pessoal? Não é pelo Bacen. Ela é gerida pela STN. Beleza? Então aqui a gente já mostra que essa primeira questão está errada. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai complementar em uma parte de conceitos iniciais, certo? E nessa parte de conceitos iniciais, eu vou mostrar algumas pegadinhas que podem ser cobradas na sua prova. Então vamos lá. Então, aspectos constitucionais, legais e infralegais. Então, a Constituição de 88 diz assim: as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, que é o Banco Central do Brasil. Certo? Aí o que é que diz agora? E os estados e Distrito Federal e municípios? Eles podem ser depositados por entidades por ele controladas, instituições financeiras oficiais, ressalvados um caso previsto em lei. Então, diferentemente da União, que no caso da União, todas as disponibilidades devem ser depositadas na conta única, e a conta única deve ser no Banco Central do Brasil. No caso dos estados, municípios e Distrito Federal, é possível, por exemplo, que se a lei ou a Constituição Estadual ou a lei orgânica do município permitir que esse estado ou município ele deposite suas disponibilidades financeiras em um banco privado. É possível isso. No caso da União, não é possível isso. Primeira pegadinha. Continuando. Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas da União e de suas autarquias e fundações públicas serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro Nacional. Nos casos em que as características específicas não permitam a movimentação financeira no sistema de caixa único do Tesouro, os recursos poderão, excepcionalmente, a critério do Ministério da Fazenda, ser depositados no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Então aqui você já fica claro
que você pode ter mais de um agente operacional além do Banco do Brasil. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Você está vendo aqui que eu já coloquei aqui Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, justamente por causa desse artigo da MP. Tá? E outros a critério do Ministério da Fazenda. Mas vamos continuar. Aqui tem o artigo 56, que é o da Lei 4.320, foi por onde a gente começou. Aí o artigo 92, ele fala que com o objetivo de maior economia operacional e racionalizar a execução da programação orçamentária e financeira, o Ministério da Fazenda promoverá a unificação de recursos movimentados pelo Tesouro através de sua caixa junto ao agente financeiro da União. Aí, o decreto 4529. O Ministério da Fazenda, por meio da STN, está autorizado a arrecadar diretamente as receitas da União utilizando o CIAF ou por meio do Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, sem prejuízo de eventual exclusividade de arrecadação por parte de instituição financeira decorrente de ato do Poder Executivo. Aí, continuando. A realização da receita e da despesa da União, isso aqui é que vai ter uma pegadinha mortal de prova, que eu vou chegar daqui a pouco lá. Far-se-á por via bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. Aqui, na verdade, copiou o artigo 56, certo? E o artigo 74 do decreto. Agora, pessoal, olha o que eu vou falar aqui. Ó. Existe um tipo de prova, que é um tipo de prova que eu digo covarde. Essa prova covarde, ela copia exatamente o artigo 2º do decreto 93872. É esse artigo que a gente vai ler agora. Você vai ver que esse artigo, e vamos voltar aqui para o quadro, você vai ver que esse artigo, ele não vai bater 100% com isso aqui. Ele não vai bater. Mas, quando a prova, quando uma questão copiar ipsiliter um artigo, mesmo que a gente saiba que o artigo tem um parágrafo que explica melhor o detalhamento, e você vai ver que isso acontece aqui, a gente considera o artigo certo. Beleza? Isso é uma dica de prova, de interpretação de prova. Então vamos dar uma lida no artigo e eu vou te mostrar o perigo. Então o artigo 2º do decreto 93872 diz assim: a apresentação, a arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro no Banco do Brasil S.A. Aí o que é que acontece? Você acabou de aprender que os recursos da União são recolhidos e depositados no Banco Central do Brasil. Aí você diz, cara, como é que, professor, esse artigo está certo ou errado? O artigo, como eu falei, ele sempre está certo. Agora vamos dar uma olhada no parágrafo 3º. No parágrafo 3º diz assim, ó, a posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional do Banco do Brasil será depositada no Banco Central do Brasil a ordem do Tesouro Nacional. Aí é que são elas. Certo? Ou seja, apesar de estar no Banco do Brasil, mas elas estão depositadas em nome, a ordem do Banco Central do Brasil, certo? Os recursos que estão no Banco do Brasil. E o que ele está falando? Ele está falando que o agente principal é o Banco do Brasil, a STN ela vai dar comandos para o Bacen, para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil ele vai mostrar para a STN, certo? O que está aqui está a ordem do Banco Central. Ou seja, ele é apenas uma conta intermediária, mas, para todos os efeitos, é isso que eu falo. Em outras questões que não essa, que cobrar cópia do artigo 2º, você vai entender isso aqui que eu escrevi. Isso aqui bate 99,90% dos casos. Mas eu trouxe uma questão, porque já caiu, certo? Uma questão que cobra exatamente esse posicionamento aí, que é o posicionamento do artigo 2º. O caput, ele está incompleto. Se a questão trouxesse o caput e o parágrafo 3º, eu não tenho dúvidas que realmente ela estaria totalmente certa. Mas o problema é que algumas questões, e essa questão que eu vou mostrar, ela faz isso, ela só traz o caput. Aí você pensa que tem um erro no artigo e, na verdade, está certo, porque o parágrafo 3º é que vai dar um entendimento correto. Antes da gente avançar, eu quero mostrar aqui o seguinte, que qualquer recurso, certo? Qualquer ingresso, seja de caráter originário ou derivado, seja ordinário ou extraordinário, seja de natureza orçamentária ou extra-orçamentária, deve ser depositado na conta única. Isso é importante. Por exemplo, às vezes, uma agência reguladora aplica uma multa. Aquela multa ela não estava prevista, foi um recurso extraordinário, não um recurso ordinário. Aplicação de multas, a princípio. Então não tinha como prever que aquela multa ia ser aplicada. A dúvida é, esse recurso entra ou não entra na conta única? Entra. Se uma universidade, ela, de alguma forma, ela aplica uma multa pelos livros que foram devolvidos em atraso,
Como é que é contabilizado isso? Como receita. Esse recurso entra ou não entra na conta única? Entra. Quando, esses dois exemplos foram recursos orçamentários, mas que não tinham como prever. Um outro exemplo. Suponha que isso tem a ver agora com receita e despesa extra, o que eu vou falar agora. Suponha que determinado ente da federação, certo? No caso a União, né, que a gente está falando de conta única. Suponha que a União, determinada unidade gestora da União está fazendo uma licitação. E ela exige como condição de habilitação um depósito de um valor de cada licitante para garantir como condição, como pré-requisito para a habilitação naquela licitação. Aí vem a pergunta. Esse recurso entra onde? Ele fica numa conta separada da 1G ou ele entra na conta única? Resposta. Ele entra na conta única, só que dentro da conta única, pelo atributo, pela propriedade da individualização, eu consigo segregar esse recurso dos outros recursos. Simples assim. Beleza? Aí, vamos continuar aqui. Aí vamos avançar agora para as questões. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a questão de reforço sobre essa primeira parte da aula. Então, vamos lá. A realização da receita e da despesa da União deve ser feita por via bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. E o produto da arrecadação, então vamos lá, ó, deve ser feita por estrita observância ao princípio da unidade de caixa. Esse aqui, pessoal, é o artigo 1º do decreto 93872 de 1986. Lembrando, esse decreto ele obriga apenas a União, tá? Ele foi feito para a União. Continuando. O produto da arrecadação de todas as receitas da União deve ser obrigatoriamente recolhido à conta única do Tesouro Nacional no Banco do Brasil. Aí aqui é que pega. Porque se você fosse fazer uma prova comum, você diria que isso aqui está errado, porque deveria ser Banco Central do Brasil. Só que essa questão, ela copiou o artigo 2º do decreto 93872. Em 1986. E aí, com isso, pessoal, a banca considera essa questão certa. Só para voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ó. A arrecadação de todas as receitas da União deve ser disciplinada pelo Ministério da Fazenda. O que ele fala? Devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. Foi exatamente o que a questão cobrou. Então, esse gabarito aqui ele está certo. Beleza? Então, com isso, a gente encerra aqui a primeira parte sobre conta única. A gente viu aspectos gerais e viu algumas pegadinhas de prova. Cuidado com o que a gente viu aqui, tá bom? Então, em 99,99% dos casos, o que é que você tem que saber? Você tem que saber que as disponibilidades estão no Banco Central do Brasil. Mas uma questão ou outra mais maléfica, digamos assim, ela trabalha com a cópia do artigo 2º do decreto 93872. Aí, nessa hora, você tem que ter alerta máximo. Como é que você diz, professor? Simples, você vai ter que gravar o artigo para justamente, caso ele caia, você ter condições de fazer a comparação e saber se ele está alinhado ao decreto 93872. A questão está alinhada ao artigo 2º do decreto 93872, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar com um novo bloco sobre ainda conta única, tá bom? Então não sai daí, daqui a pouco a gente está voltando. Fiquem com Deus.